Olá, eu sou Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, farmacêutico aqui na Farmácia Preço Popular em Lucas do Rio Verde e farmacêutico também deste canal Informe-se com Farmacêutico. Todos que nos acompanham já sabem que o nosso dever e a nossa missão é fazer uma atenção farmacêutica gratuita e de qualidade, acessível a todos através da internet. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que é o uso indiscriminado dos antibióticos. Esse tema é um tema muito relevante, pois tem crescido demais a utilização dos medicamentos antibióticos. No entanto, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, eles são utilizados da maneira incorreta. E isso pode causar um dano muito grande para a saúde pública, trazendo o aparecimento de bactérias, das conhecidas superbactérias, aquelas que são resistentes a grande parte dos antibióticos aí presentes e conhecidos no mundo da indústria farmacêutica. O que são antibióticos? São medicamentos de origem natural ou sintética que têm capacidade bactericida ou bacteriostática. A bacteriostática é onde ele impede o crescimento das bactérias do nosso organismo, e o bactericida é o que destrói bactérias já presentes no organismo. Então eles têm a função de matar ou diminuir a quantidade das bactérias do nosso organismo. A utilização dos medicamentos antibióticos devem ser única e exclusivamente quando se caracteriza um quadro de infecção bacteriana. Existem muitos casos que a gente vê pessoas tomando ou querendo tomar antibióticos e que às vezes nem apresentam um quadro de infecção bacteriana. Às vezes acontece uma infecção viral e eles acabam utilizando o medicamento de maneira incorreta. Portanto, é necessário um diagnóstico preciso, e esse diagnóstico, tanto o diagnóstico quanto a prescrição, deve ser feita única e exclusivamente pelo médico. E por que é necessário receita para comprar um medicamento antibiótico? Justamente pela preocupação mundial em relação ao crescimento desenfreado de superbactérias. Existem bactérias aí que são resistentes a grande parte dos antibióticos. Já existem superbactérias que conseguem ser tratadas apenas no hospital. Então, o objetivo é de fato que você utilize o medicamento antibiótico apenas quando necessário, quando de fato você tiver uma infecção de origem bacteriana. E também é necessário que se utilize o antibiótico da maneira correta, pela quantidade de vezes no dia da maneira correta e pelo tempo correto, para que a bactéria seja acabada no seu organismo ali, que ela mate todas as bactérias ou impeça o crescimento e que não tenha mais bactérias. Não é legal você utilizar medicamentos antibióticos, como outros, mas principalmente os antibióticos, de maneira desregrada em relação ao horário e tempo de tratamento, pois você pode aumentar e vai acontecer um aumento na resistência bacteriana. Uma dúvida também em relação à validade. Receita de antibióticos tem validade de 10 dias após a prescrição. Uma outra dúvida muito relevante é a utilização de alimentos ou bebidas com o antibiótico. Então, assim, eu gosto de dar um exemplo muito claro e muito fácil de se entender. Existem várias contraindicações em relação a alimentos, em relação a bebidas, enfim. Mas cada caso é um caso, ele deve ser estudado de maneira isolada. Mas um exemplo claro que fica muito fácil de se entender é a tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico um pouco antigo, já foi muito mais utilizado. No entanto, as pessoas associam sempre que, principalmente os mais antigos, se deve tomar o seu medicamento ali com leite, na intenção de proteger a parede estomacal. Mas no caso da tetraciclina, por exemplo, o cálcio ligado à molécula do antibiótico forma um quelato insolúvel. Então, se você tomar uma tetraciclina com um copo de leite, por exemplo, o cálcio vai se ligar na molécula da tetraciclina e vai formar um quelato insolúvel passando pelo seu organismo sem ser absorvido. Então, esse é um exemplo claro que não são todas as regras para o mesmo medicamento. Então, consulte sempre o seu farmacêutico para que ele possa olhar e estudar o seu caso para te orientar da melhor maneira possível. E quais os perigos de criar ali essa resistência bacteriana? Qual é o problema em relação a isso? Então eu gosto de citar também um exemplo muito claro e muito prático, ali criando um paralelo com a situação que nós vivemos. Imagine se você utilizar muito antibiótico de maneira incorreta e as bactérias existentes começarem a criar ali uma resistência maior ainda. Já existem bactérias que só podem ser tratadas dentro do hospital, pois esses medicamentos antibióticos que conseguem matá-las
não são liberados para a venda, justamente para ter ali uma arma mais forte quando essas bactérias aparecerem. Mas vamos dizer que um vírus, que é uma coisa muito mais simples em teoria de ser resolvido, já está causando todo esse problema mundial. Imagine ali uma pandemia com uma super bactéria, com uma bactéria super resistente. Qual seria o dano para a saúde pública mundial? Então é muito necessário que se controle os antibióticos, que se tenha ética na hora de dispensar esses medicamentos e também que os médicos avaliem de forma criteriosa antes de prescrever um antibiótico. É muito válido e é um assunto que tem ganhado muita relevância porque é um assunto de saúde pública mundial. E se você gostou do nosso vídeo, a gente pede que se inscreva no nosso canal, Informe-se com o Farmacêutico, ative as notificações e deixe ali nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos. Ali também tem todos os nossos contatos como o Facebook, Instagram e até o WhatsApp. Um grande abraço e até mais!